Romanos 1, capítulo 21. A mensagem dessa noite, como eu já divulguei, eu intitulei de Obscurecidos. Parece um nome até estranho para uma mensagem de uma igreja, né? Um termo parece negativo, obscuridade, trevas, escuridão. Mas eu quero dizer algo para vocês: a palavra de Deus, ela sempre deve nos confrontar de alguma forma, seja para nos encorajar ao amor, ou seja para nos corrigir no temor. Porque não há como você viver e andar no caminho de Deus sem compreender todo o seu amor, mas também corresponder em temor e em respeito a Ele. Então por isso a nossa mensagem se torna obscurecidos, no sentido dos corações que ficam obscurecidos ao longo de uma jornada. Antes de entrar no texto que eu acabei de citar, eu quero dizer para vocês que no livro de Romanos, para quem de vocês de repente nunca estudou ou leu o livro de Romanos, eu recomendo que você leia e medite profundamente nele, porque ele não é um evangelho, ele é uma epístola, é uma carta escrita por Paulo à igreja de Roma. Mas das epístolas que são consideradas como evangelho puro, porque ela fala justamente sobre a fé e a salvação e a justificação nossa pela fé. Toda a reforma que houve, desde Martinho Lutero, antes dele, depois dele, se baseia essencialmente nos textos do livro de Romanos. Então pega o livro de Romanos em casa, medita, leia ele inteiro, estuda, porque a tua fé precisa estar perfeitamente alicerçada nos ensinos que Paulo traz aos romanos, certo? Esse livro de Romanos, ele é tão fundamental, tão importante, e é considerado até por Martinho Lutero, que é o pai da reforma, como sendo um puro evangelho, ou evangelho puro. Ele fala a respeito da importância de nós voltarmos sempre às nossas origens, ou seja, aonde a nossa fé está alicerçada, no que eu creio de verdade, como anda a minha vida com Deus, sabe? Isso tudo leva você a uma reflexão bem profunda. E quando Paulo escreve aos romanos, ele está escrevendo a uma igreja que era uma igreja na capital do maior império da época. Portanto, era uma igreja formada de judeus e gentios, ou seja, pessoas de toda língua, raça, cor, estavam reunidos naquele lugar. E ele escreve a essas pessoas dizendo justamente que o mundo inteiro é indesculpável diante de Deus. E se para pensar, nossa, começou bem, né? Já deu um título de obscuridade, agora está falando que o mundo é indesculpável. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que nenhum homem na terra pode dizer que não teve a oportunidade de entender que Deus existe. Porque Romanos nos ensina que a natureza proclama o seu Criador. Quando você vai aqui fora e você olha as nuvens, as montanhas, os mares, os rios, os pássaros, e toda a harmonia e perfeição que existe nisso tudo, a Bíblia fala que essa natureza proclama que Deus existe. Portanto, esse autor, Paulo, diz assim: os homens são indesculpáveis, alegando, nós não sabíamos que Deus existia. E por que ele está falando isso? Ele está falando isso justamente porque ele percebeu que ao longo da caminhada nossa com Deus, nós entramos por momentos e fases onde nós acabamos nos esquecendo dos fundamentos e deixando de lado aquilo que é essencial para a nossa vida, que é Deus. E começamos a encher nossa vida de desculpas esfarrapadas, como desses homens que falaram, mas eu não sabia que Deus existia. Alguns de nós colocam outras desculpas. Mas foi aquele líder, aquele pastor, aquele irmão que me traiu, que me fez algo para mim, enfim, se algo foi que aconteceu na tua vida, e você começa a encher a tua vida de desculpas, e você esquece da essência. E eu quero te dizer qual que é a tua essência. A tua essência é viver em comunhão com Deus. Tudo que for diferente disso na tua vida está fugindo da tua essência. Mas você vai perceber que quando eu estou falando em corações obscurecidos, eu estou falando em corações que decidiram viver por conta própria e perder a sua essência, que é a comunhão com Deus. No início da caminhada, você pode observar isso pela tua vida ou por observar alguns irmãos aqui. No meu caso, já tenho algumas décadazinhas de caminhada com Jesus. Eu observo na minha vida e observo na vida de outras pessoas que no começo, quando você tem a primeira experiência real com Jesus Cristo,
E eu vou dizer para você, se você teve essa experiência real, é impossível você não lembrar dela. É impossível você não lembrar dela, porque aquilo te enche. A minha primeira experiência com Jesus, com o Espírito Santo, com Deus vivo, que se deu, eu me rendi em meio a essas cadeiras de joelho, entregando minha vida a Ele, e logo em seguida eu fui cheio do Espírito Santo, e o meu coração se encheu fisicamente de tal forma que, sem brincadeira, eu sentia que eu ia explodir de dentro para fora. Mas sabe o que foi mais curioso? Eu percebi que eu amava as pessoas, mesmo aquelas que eu não gostava. E acreditem, tem pessoas que eu não vou com a cara. E acreditem, tem pessoas que não vão com a minha cara também. Mas acreditem, naquele momento, eu amava todas elas. E eu falei, Deus, o que é isso? E hoje eu entendo. É Ele em mim. É Ele me fazendo fazer, sentir e ver coisas que eu sozinho não consigo. Essa é a minha origem. Faz mais de 20 anos que eu caminho com Jesus. E por várias vezes eu precisei voltar a esse lugar para me alimentar de inspiração para continuar caminhando. Porque senão meu coração ficaria em trevas. Eu lembro que eu estava recém-convertido, recém tive minha experiência pessoal com Jesus. E gente, eu vim do mundão. Eu era virado, o que é aquilo? Não vou nem descrever a minha história, senão eu levaria um culto inteiro contando ele. Mas quando eu descobri, eu entendi, eu senti que Deus existia de verdade, que Ele era bom e que Ele me amava, e que Ele era acessível, eu falei, eu quero tudo desse Deus. Eu não quero só uma pontinha, eu quero inteiro. E continuo querendo. Eu vou dizer para você, eu já descobri bastante dele, mas tem muito mais para descobrir ainda. E eu estava um dia no corredor da igreja lá na Central, corredor como esse aqui, só que um pouco mais comprido. E eu estava voltando de uma aula, nós tínhamos aula no templo, assim, ou encontro, não sei o que era. Eu ia em todos, porque eu queria Jesus de todas as formas. E eu estava voltando e eu encontrei uma moça que já era mais velha na fé. Já fazia alguns anos que ela participava da igreja. Eu imagino que já teve a experiência dela com Jesus há mais tempo, bem mais tempo do que eu. E eu voltei e eu estava radiante, eu estava feliz, porque eu estava conhecendo mais a respeito de um Deus que era real, que não era fictício. E Ele estava mudando a minha vida. E eu estava radiante de alegria. E ao me encontrar com aquela moça, ela com um semblante de tristeza, de apatia, com uma certa ironia, olhou para mim com uma afeição triste e disse algo para mim que marcou até hoje. Eu estou falando de mais de 20 anos atrás, gente. Essa moça olhou para mim e falou assim: no começo é assim mesmo, depois você vai vendo, você vê como que é de verdade. Cara, eu confesso para você que quando eu recebi aquele feedback negativo daquela moça, por uns instantes eu pensei, se ela está aqui há mais tempo que eu, ela está dizendo tudo isso aqui não é verdade? Então eu estou entrando no engano? O que está acontecendo aqui? E por alguns instantes o meu coração, eu percebi que começou a ficar como que envolvido em trevas. Mas exatamente naquele mesmo instante eu me lembrei da minha experiência com Jesus. E hoje eu percebo claramente que no reino espiritual, dentro de mim, eu estava diante de uma decisão naquela hora. Ou eu deixava o meu coração ficar obscurecido, ou eu decidia por Jesus e manter os meus olhos fixos nele. A minha decisão aquele dia foi dizer assim: Jesus, eu sei quem és o Senhor em minha vida, e eu quero o Senhor mais do que tudo. Essa foi a minha decisão naquele dia. Mas hoje eu ainda penso naquela moça, o que estava acontecendo no coração dela. E hoje eu entendo que ela estava com o coração obscurecido. E veja que um coração obscurecido, ele contamina outros. Ele contamina outros. E aquilo me levou a começar a pensar a respeito de tudo isso, a respeito da importância que nós temos de guardar esse lugar do nosso coração, que é tão sério. E eu decidi então manter os meus olhos em Jesus. Mas eu fiquei pensando nela, o que levou aquela moça a ter uma decisão dessa, a falar isso para um neófito, eu era um novo na fé. O que levou essa mulher a falar um negócio desse?
Será que ela tem noção da seriedade que é disso, dela ser uma pedra de tropeço na minha vida? E eu comecei a entender que na verdade a escolha dela foi diferente da minha. Por algum motivo aquela moça passou por algum tipo de frustração, ou decepção, ou tristeza, ou dor, talvez até mesmo dentro da própria igreja. E naquele dia ela estava decidida a encarar a vida com um coração obscurecido e não mais mantendo os olhos fixos em Jesus. Hoje eu entendo que a decisão dela foi uma decisão contrária à que eu tive. Eu não sei qual o destino dela, mas eu sei que naquele dia o coração dela estava em trevas. Leiam comigo Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21 diz assim: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Eu vou ler agora na outra versão, na linguagem de hoje, que fica um pouco mais fácil de você entender. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece, e não lhe são gratos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, a sua mente vazia e coberta de escuridão. Esse texto de Romanos está falando de pessoas que conheceram Deus, mas em algum momento da história, em algum momento da trajetória delas, elas tomaram a decisão de viver com o coração obscurecido e não manter os olhos fixos em Jesus. E a Bíblia está dizendo que essas pessoas que conheceram Deus, mas decidiram não mais dar a Ele a primazia, acredite em algo, princípio: Deus quer a prioridade da tua vida, ponto. Amém? Todo mundo sabe o que é prioridade, né? Prioridade é o primeiro. É o primeiro, inclusive, num nível de importância que possa dizer assim para você: não existe mais nada além de mim. E Deus não abre mão dessa posição, sabe por quê? Nós fomos criados para isso. Esse é o nosso propósito de existência: estar ligado com Ele, em comunhão, ter coisas em comum, ligação direta com Ele. Deus não abre mão dessa prioridade, mas o coração que decidiu viver obscurecido e não mais manter os olhos fixos em Jesus, ele decidiu que Deus não era mais a prioridade dele. A prioridade dele era curtir o coração obscurecido, era remoer a vingança, a mágoa, a ira, era remoer isso, era fugir, era destruir a pessoa que ofendeu. Por algum motivo essa pessoa não suportou a ofensa que recebeu e ela se entregou a esse coração obscurecido. Agora quero dizer algo para você. Essa pessoa, ela pode ter tido a falsa sensação de prazer ou de liberdade por ter escolhido viver a vingança dela, mas na verdade ela não sabe, mas ela está levantando um ídolo dentro dela. Sabe quem que é o ídolo? Ela mesma. O ser humano foi criado para ter Deus com ele. Se você tira Deus dessa pessoa, essa pessoa é uma fábrica de ídolos. Toda pessoa foi criada para estar com Deus. Se você tira Deus dessa pessoa, essa pessoa se torna uma fábrica de ídolos. Ela fabrica ídolos dentro dela. O primeiro ídolo que ela fabrica é ela mesma. As coisas são do meu jeito, da minha forma, do meu tempo. Se não for assim, não está bom e eu não estou satisfeito. É o primeiro ídolo, você mesmo. Tem outros ídolos depois que se cria: dinheiro, trabalho, posição social, fama. Um monte de outros ídolos vão surgindo. Mas o maior inimigo nosso é o ídolo eu. É o ídolo eu. Porque é esse eu que decide: eu vou continuar com o coração em trevas e vou tirar os meus olhos de Jesus. Veja só, esse texto está dizendo que
essas pessoas que deixaram a primazia de Deus, né? Deixaram de dar glória a Ele, deixaram de ser agradecidos a Ele, os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Sabe o que é um pensamento fútil? É um pensamento que não serve para nada, que não tem utilidade alguma. Ou seja, tudo aquilo que você maquina, que você pensa sem Deus, é fútil. É fútil, é sem valor, é sem perspectiva. E isso só retrata uma decisão pessoal da pessoa. Eu sou independente de Deus, eu faço as coisas do meu jeito agora. Mas a Bíblia fala também logo depois que não somente as mentes se tornaram fúteis, mas os seus corações insensatos se obscureceram. E é aqui que eu quero centrar a mensagem. Os seus corações insensatos se obscureceram. Sabe o que significa um coração obscurecido? É um coração que se fechou para a luz. É um coração que se fechou para a revelação. É um coração que se fechou para o sobrenatural do Espírito. É um coração que decidiu se fechar para tudo isso e viver as coisas do jeito dela e da forma dela. Coração obscurecido é um coração que decidiu se fechar para Deus. É o contrário daquilo que Jesus fala. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Sabe o que é humilde de coração? Humildade do coração, sabe o que significa? Significa você reconhecer a tua dificuldade, a tua falha, e você se submeter a Deus. Esse é o coração humilde que Deus espera. Ele reconhece a sua limitação, a sua falha, e ele se submete a Deus. E dessa forma, quando a pessoa fecha o seu coração para a luz da revelação, ela fica fora da revelação de Cristo. Ela pode vir ao culto, ela pode ir na célula, ela pode ir no lugar que você queira que ela vá. Ela pode até aprender algumas coisas do intelecto dela, mas ela está fechada ao poder transformador. Ela decidiu, não quero mais. Não será mais do jeito de Deus, será do meu jeito. Ela tomou essa decisão. E por isso há tantas pessoas que começam essa caminhada com Jesus em amor, e nas primeiras dificuldades que encontram, primeiros atritos, ofensas, traições, situações de humilhação que passam pelo relacionamento com as pessoas, elas acabam se esfriando, elas acabam desistindo, elas acabam ficando pessoas religiosas apenas e frias. Isso é fruto de um coração que está fechado à luz. Esse coração precisa se abrir à luz de novo. Hoje é uma noite de os corações que estão em trevas se abrirem para a luz. Amém? Amém? E quando você faz isso, o sobrenatural de Deus acontece, porque você permitiu isso. Deus não arromba teu coração. Coração obscurecido destrói vidas. Aqui dentro da igreja, inclusive. Vou pegar um exemplo bem real, gente, bem sério. Nós estamos estudando nesse mês nas células a carta aos Efésios, é isso? Vamos pegar então a igreja de Éfeso como exemplo. Efésios capítulo 1, versículo 15, se você quiser abrir comigo. Efésios capítulo 1, versículo 15. Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 15 e 16. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Quem está se escrevendo isso? O mesmo apóstolo Paulo. Apóstolo esse que fundou essa igreja em Éfeso. Paulo, na sua segunda viagem missionária, chegou nesse lugar chamado Éfeso, que era uma cidade importante do Império Romano. Era uma cidade portuária, onde tinha rota comercial, mas também era uma cidade que tinha o maior templo de adoração a ídolos da época, que era um templo de adoração a Diana, que era uma deusa. E esse templo era gigante, era grandioso. E essa cidade movimentava muito recurso com a venda e a exploração dessa idolatria.
com a venda de estátuas e venda de coisas assim, indulgências e coisas desse tipo, essa cidade crescia e movimentava um comércio muito forte em cima disso. Paulo chega nessa cidade e ele fica um tempo ali e ele funda uma igreja chamada a Igreja de Éfeso, ou Carta aos Efésios. E veja, depois do tempo que ele passou lá, veja o que ele escreve para a igreja, numa carta. Nos nossos dias hoje seria um WhatsApp, ou no máximo um e-mail. Ele escreveu assim: por essa razão, desde que eu ouvi falar da fé que vocês têm em Jesus Cristo, e do amor que vocês demonstram uns para com os outros, eu não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. O apóstolo Paulo se refere à igreja dos Efésios como uma igreja exemplar, uma igreja que começou no fundamento certo. Qual fundamento é esse? O amor em Cristo e o amor aos próximos. O amor de Cristo, o amor aos próximos. E ele elogia Éfeso. Ele escreve essa carta elogiando a eles. Veja só, além de Paulo ter participado da fundação dessa igreja dos Efésios, outros personagens da Bíblia participaram. Timóteo, Apolo, Áquila, Priscila também foram figuras que a Bíblia cita que trabalharam como líderes lá na igreja dos Efésios. E veja, Paulo vai nessa igreja, funda essa igreja, levanta os líderes, depois sai fazer outras viagens, fundando outras igrejas, enquanto essa igreja se desenvolvia, crescia. Então veja que o princípio da igreja dos Efésios foi um princípio bom, fundamentado no amor de Cristo e no amor ao próximo. Mas Paulo precisou retirar-se de Éfeso, porque houve uma grande confusão lá, na verdade. A associação comercial começou a pressionar as autoridades para que mandasse prender Paulo, porque a influência da igreja que Paulo implantou estava diminuindo o comércio das estátuas e das coisas da Diana, e isso começou a prejudicar o comércio do lugar, e eles taxaram Paulo como uma persona não grata, e começaram a perseguir. Paulo vazou de lá. Paulo foi para as cidades vizinhas, e das cidades vizinhas ele escrevia cartas para as igrejas, inclusive para os Efésios. E nesse contexto, o que nós vemos? Os Efésios, nesse momento, eles tinham duas características muito fortes. Eles guardaram a sua identidade e o seu destino. Quando eu chamo identidade, eu estou falando de quem você é para Deus, quem você é em Deus. Quando eu falo de destino, eu falo daquilo que Deus te pediu para que você fizesse. É o teu dom, é o teu talento, é o teu ministério, é aquilo que Deus te capacitou a fazer, certo? A igreja aos Efésios era uma igreja que guardava então a sua identidade. Qual a identidade deles? Amados por Cristo e amavam a Cristo. Qual que era a tarefa deles? Amar uns aos outros, amar uns aos outros e amar uns aos outros. Eles tinham isso muito resolvido entre eles. Mas veja que na mesma carta aos Efésios, capítulo 1, no versículo 17, dá uma olhada comigo aí. Hoje você vai entender um pouquinho mais de Bíblia, tá, gente? Hoje nós vamos dar uma mergulhada um pouquinho mais fundo, tá? Efésios capítulo 1, versículo 17, alguns versículos para frente. O mesmo Paulo, pelo Espírito de Deus inspirado, ele escreve algo não mais em tom de elogio, ele escreve algo em tom de advertência. Advertência, quando Deus fala, o que é? O cuidado, cuide, vigie, advertências. Veja o que Paulo escreve: peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação. Revelação é luz dentro de nós, no pleno conhecimento de Cristo. Oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou.
Veja que Paulo está falando para aquela igreja que já tinha sido elogiada por ele, como estando no fundamento do amor de Cristo, do amor ao próximo. De repente ele muda o discurso e ele começa a falar assim: mas eu oro para que Deus continue conservando vocês num coração que é iluminado por Deus. Se você tem um coração, imagina um coração oco, e você fecha ele, você pode colocar muita luz nele, certo? A luz entra nele? Não. O que você tem que fazer? Abertura. Você tem que criar uma abertura para que a luz entre e mostre o que está dentro. O que Paulo está advertindo ele é assim: cuidem, porque haverão situações na trajetória de vocês que vão fazer vocês fecharem o coração. E vocês vão fechar o coração para as pessoas e para a igreja, mas sem perceber, vocês estão fechando o coração para Deus. E vocês estão deixando de receber luz que traz revelação. Vocês percebem o quanto é sutil isso? Percebe a sutileza que tem isso? Por isso de uma advertência dele. Paulo então adverte os Efésios, depois do elogio, e fala o seguinte: cuidem, para que o coração de vocês não fique em trevas, obscurecidos, porque senão vocês vão ficar cegos espiritualmente. Vocês vão ter olhos e não vão ver, terão ouvidos e não vão ouvir, vocês vão se tornar como o teu ídolo. Vou dizer uma grande questão importante, uma revelaçãozinha básica para você, ou um entendimento pelo menos. Quando eu e você decidimos levantar um ídolo dentro de nós, está bem claro, né? Deus não é um ídolo, Deus é Deus. Quando Deus não está, existe algum ídolo ali. Geralmente somos nós mesmos, mas pode ser outras coisas também. Quando nós decidimos levantar um ídolo no nosso coração, Deus respeita a nossa decisão. E nós vamos receber respostas conforme o nosso ídolo. Nós vamos ver e ouvir e entender conforme o nosso ídolo. Se o nosso ídolo tem ouvidos e não ouve, nós viremos a lugares proféticos e sairemos vazios. Se o nosso ídolo tem olho e não vê, nós estaremos em lugares proféticos. As pessoas verão e você não verá nada, porque você se torna como o teu ídolo, porque você se torna aquilo que você adora, aquilo que você admira. Adore a Jesus e você vai se tornar parecido com Ele. Adore a você mesmo e a coisa vai ficar complicada. Amém? Amém. Era isso que Paulo estava falando para a igreja de Efésios. Começou elogiando, reforçando, vocês estão no fundamento certo. É um coração que recebeu o amor de Cristo, responde em amor a Ele, mas que também ama e serve os outros em amor. Mas eu quero advertir vocês, cuidado, porque na trajetória, sabe o que vai acontecer? Vai ter um monte de gente que vai pisar no teu calo, vai ter gente que você vai fazer coisas que você não vai gostar, você vai se sentir humilhado, traído, desprezado, desvalorizado, você vai se sentir um lixo muitas vezes, e quando você decidir responder conforme esse lixo que está se sentindo, o teu coração ficou obscurecido. Quantos aqui, não precisa levantar a tua mão, só levanta o teu coraçãozinho, já agiu com o coração obscurecido? Eu quero dizer algo para você. O pior, sabe o que é? É que quando nós agimos com o coração obscurecido, a semente já foi lançada. Porque a tua ação é uma semente. Quando você age com o coração fixo em Jesus, você vai agir como uma semente dessa, e você vai colher os frutos disso. Quando você age com o coração em trevas, e você lança uma semente dessa, você vai colher a resposta disso. E aí que entra o tal dos ciclos de ofensas. Ciclo de ofensa assim: eu ofendo o irmão não consegue responder para mim num coração que se mantém fixo em Jesus. Ele responde com o coração em trevas, obscurecido da ofensa dele, e ele me ofende. Eu não tenho discernimento, eu não quero responder conforme Jesus, conforme a luz de Cristo em mim, mantendo meus olhos fixos em Jesus. Eu respondo conforme o meu coração obscurecido, e eu ofendo mais ainda. E o ciclo de ofensas só cresce. Isso destrói casamento,
família, igreja, ministério. E acaba causando até morte em muitas pessoas. Pessoas que se entregaram a si mesmas, a um coração obscurecido. Ser humilde, gente, não é ser coitadinho, não sei o quê, nada disso. Ser humilde é você ter a coragem de chegar na frente de Jesus e falar assim: Senhor Jesus, eu estou profundamente ofendido com aquele irmão que fez isso para mim. A minha vontade de pegar o pescoço dele e apertar até que eu não respire mais. Em outras palavras, eu queria matar ele. Mas eu sei que isso não é certo. Isso não é correto. Eu entrego esse meu sentimento na tua cruz, Jesus. E eu quero dizer que eu decido manter os meus olhos em Cristo. Leva-me, Jesus, àquele lugar onde o Senhor revelou o seu amor por mim. E quando você toma essa decisão, Deus te guia sobrenaturalmente àquele lugar. E você é suprido de um amor que veio de Deus para você. Não é teu. Você não consegue fazer isso sozinho. Não é performance tua. É uma submissão tua ao Deus que te confia a capacidade de responder com amor. Amém? Amém. Vocês estão olhando com uma cara. Final da historinha. Éfeso foi elogiado. Éfeso foi advertida. Finalzinho da história não está no livro, na epístola aos Efésios. Não está na carta aos Efésios. O final da historinha, que nem é bem o final, mas digamos que seja um desenrolar, porque passou-se alguns anos, está em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Vamos viajar na Bíblia hoje. Mas vamos entendendo a conexão das partes aí da mensagem, ok? Apocalipse, versículo 2, capítulo 4. Vejam só. Eu estou falando agora não mais da epístola aos Efésios, da carta aos Efésios que Paulo escreveu. Agora eu estou falando do último livro do cânon das Escrituras, que é o livro que foi escrito pelo apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, onde Cristo começa a falar às 7 igrejas da Ásia. Estão me entendendo? Jesus Cristo próprio se revela a João e fala: escreve para as minhas 7 igrejas da Ásia. E para a igreja de Éfeso escreve o seguinte. Notem que já se passaram alguns anos, desde o elogio de Paulo, desde a advertência de Paulo, alguns anos se passaram. Apocalipse, versículo 2, capítulo 4. Aliás, capítulo 2, versículo 4. Contra vocês, está falando aos Efésios, porém, tenho isto: vocês abandonaram o seu primeiro amor. Lembrem-se de onde vocês caíram. Arrependam-se e pratiquem as obras que praticavam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei a vocês e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Estão percebendo a seriedade do que eu estou dizendo aqui? Não, né? Então eu vou ensinar para vocês a seriedade do que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo de uma igreja grande, expressiva, que começou muito certo, com o fundamento correto do amor a Cristo, do amor ao próximo, que teve um ensino do melhor. O apóstolo Paulo, o apóstolo João passou por lá, vários líderes fortes do Antigo Testamento, de Atos dos Apóstolos, estão fazendo parte dessa igreja. Essa igreja foi ensinada e advertida: cuidem do coração de vocês, para que vocês não caiam em engano. Mas o fato é que muitos não cuidaram. O tempo passou e Jesus Cristo se revela através de João, escrevendo uma cartinha para eles, dizendo assim: tenho, porém, contra vocês, Efésios. Vocês têm noção do que é isso? É o próprio Jesus Cristo falando para a igreja de Efésios. Vocês têm uma série de coisas boas que eu elogio e que eu reconheço, porém, eu tenho, porém, contra vocês, que vocês esqueceram a essência do amor de Cristo. Vocês esqueceram-se daquele amor da primeira experiência que queimou no coração de vocês, que fez vocês amarem pessoas que nem gostavam de vocês. Vocês deixaram isso de lado.
Vocês se deixaram levar por um ciclo de ofensas de um para com os outros, de traições, tiraram os olhos fixos em Jesus e colocaram os olhos fixos no coração em trevas e se entregaram a isso. Tenho, porém, contra vocês, vocês deixaram o primeiro amor. Ok? Estão entendendo? Agora escuta o que ele fala na sequência. Vocês abandonaram o primeiro amor. Agora ele começa a mostrar como essa igreja pode sair desse lugar. Porque o interesse de Jesus é resgatar aquela igreja, não condená-la. Amém? O objetivo de Jesus não é nos condenar, é nos resgatar. E acredite você é resgatado e salvo todos os dias e nem sabe disso. Eu e você somos resgatados, poupados, livrados e salvos todos os dias e nem sabemos disso. Ele diz assim: lembre da onde você caiu. Ele está falando assim: traga à tua memória aquela situação com aquela pessoa, com aquela igreja, sei lá com quem, ministério, com trabalho, com sei lá quem, que te feriu profundamente, e aonde você decidiu: não, Jesus, aqui eu não entrego para o Senhor, aqui deixa comigo. Ele está falando: volte nesse lugar, volte nesse lugar. E agora decida diferente. Agora olhe para mim nesse lugar. Não olhe para o teu coração em trevas. Estão entendendo? Jesus está falando assim: volte naquele lugar da ofensa. Vamos pegar aquela situação daquela mulher que me ofendeu não, que me falou aquela mensagem negativa que eu contei no começo da mensagem, né? Ela veio e falou para mim: no começo é assim, mas depois você vê que não é bem assim. Aquilo foi negativo para mim. Se eu tivesse respondido, o meu coração estava envenenado, eu poderia até ter desistido da minha caminhada com Deus naquele instante. Mas se eu tivesse ouvido uma mensagem como essa, volte. Eu voltaria naquele lugar, eu olharia para ela e diria assim: você está mal, meu irmão, você precisa de Deus. Eu quero dizer algo para você: eu decidi errado, mas eu estou aqui para consertar. Jesus, os meus olhos estão em ti. Amém? Amém. Muda a história. Muda a decisão, muda a identidade, muda a destino. É isso. Lembre-se de onde você caiu. Logo depois ele diz: arrependa-se, que foi o que eu acabei de falar para você. Arrepender-se é mudar de direção, mudar de mente, mudar de atitude. Mude tua atitude, conserte o que você fez errado. E volte a praticar aquilo que eu te ensinei lá no começo. O que ele me ensinou no começo? Que eu te capacito a amar aquilo que você não consegue amar. Eu te capacito a superar aquilo que você não consegue superar. Eu te capacito a vencer naquilo que você não consegue vencer. Porque eu sou Deus. Esse é Jesus Cristo. Arrependa-se. Volte a praticar as primeiras obras. E agora ele continua uma terceira fala. Se não, quantos de vocês já ouviram uma palavra de um pai ou uma mãe, quando você era menorzinho, dizendo assim para vocês: vão tomar banho? Se não, já ouviram ou não? Já, né? O que vem depois de se não? Ripa? Chinelo? Sei lá o que for. Alguma coisa de disciplina, porque acreditem, a disciplina legitima a paternidade. A disciplina, ela torna legítima quem é teu pai. A Bíblia fala que Deus disciplina aqueles que Ele ama, porque Ele tem compromisso com eles. Assim como um pai disciplina seu filho a quem quer bem. E Deus fala assim, e Jesus fala assim: se você não fizer isso, eu virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. E agora? Se não, ele está falando para uma igreja, tá? A igreja de Éfeso. Senão eu virei a ti e eu tirarei o candelabro do lugar que ele está. O que Jesus quer dizer com isso? O que ele quer dizer com isso? Para nós entendermos isso, nós precisamos entender um pouquinho mais de Bíblia. E hoje é um dia de nós entrarmos um pouquinho mais em Bíblia, ok?
Para vocês entenderem o que era um candelabro, nesse contexto que Jesus está falando, nós precisamos entender um pouquinho de tabernáculo e um pouquinho de templo. Tá? Mas assim, essa carta de Apocalipse, ela estava endereçada às 7 igrejas, que eram os 7 candelabros, e aos 7 estrelas, que eram os 7 líderes, os anjos, os pastores responsáveis, os líderes, aqueles que Deus colocou como autoridade, certo? Então o candelabro é uma igreja, a estrela é o líder da igreja. Mas esses candelabros, ele está explicando aqui num contexto que diz respeito a como era usado o candelabro naquele tempo, dentro do templo. E para você entender o que era um candelabro, ele era um menorá, na verdade. Ele era uma estrutura que era moldada numa peça única de ouro. Ela era moldada numa peça única de ouro. Isso fala de unidade, como uma igreja. Ela tem várias partes, mas é um corpo só. É uma figura da igreja. E ela tinha a função de receber as lamparinas, onde tinha óleo, que produzia luz. E ela iluminava onde ela estivesse. Ela iluminava aonde ela estivesse. Portanto, isso está falando da igreja, que é um lugar de unidade, que é um lugar de nobreza, porque o ouro fala de nobreza. Veja só, quando Jesus fala que Ele nos fez reis e sacerdotes, Ele não está usando uma figura de linguagem. Ele está falando justamente isso. Nós somos em Cristo colocados como posições de autoridade. Por isso nós somos parte dessa estrutura que tem nobreza, que tem ouro numa peça única, que é um corpo único, que tem uma missão: ser luz do mundo. Ser luz do mundo. Ser luz do mundo. Mostrar a luz de Cristo nesse mundo em trevas. Essa é a nossa missão. Está totalmente ligado à nossa essência. Quando o menorá, ele era colocado dentro do templo, num lugar chamado lugar santo. E ele iluminava, imagina um lugar, vamos imaginar só como se fosse uma sala aqui. E nesse lugar existiam apenas 3 utensílios. Existia esse menorá, esse candelabro que produzia luz, que iluminava tudo. E de frente dele existia uma mesa chamada a mesa dos pães, a mesa da proposição. Era uma mesa onde haviam pães colocados sobre ela. E logo do lado dele, dando acesso ao Santo dos Santos, que é aquele lugar onde a Arca da Aliança ficava, que era a presença do Deus, do próprio Deus, ficava o altar do incenso, que representa a nossa adoração a Deus. O lugar da igreja, o lugar meu e seu, que Deus deixou para esse mundo, sabe o que é? É nós sermos uma fonte de luz que mostra a esse mundo que Deus está pronto a aceitar todo mundo para sentar na mesa do mundo, e que Deus está pronto a receber a nossa adoração e a nossa oração, porque o véu que separava não existe mais, estão em Cristo. O candelabro, a igreja, tem a missão de revelar isso, produzir luz para as pessoas que estão em trevas, falar para elas que Deus existe, Ele é bom, Ele é real, e o nome dEle é Jesus Cristo, e Ele muda vidas, Ele é poderoso para mudar o teu destino. Essa é a missão da igreja. E quando o próprio Jesus, em revelação pelo apóstolo João, chega e diz para a igreja dos Efésios: se vocês não fizerem isso, eu terei que remover o candelabro do lugar. Vocês entendem o que ele está falando? Vocês, igreja de Éfeso, deixarão de ser luz para o mundo. Vocês deixarão de ser luz para o mundo. Isso não é um castigo. Isso é uma perda de um privilégio gigantíssimo. Vocês podem ser um punhado de gente reunidos e cantando, escutando uma palestra, mas não vão ser a luz do mundo, porque a luz do mundo depende de óleo. O óleo fala do Espírito vivo, atuante em nós. Nós dependemos do Espírito de Deus para tudo. A questão é, nós estamos prontos a decidir no Espírito em tudo?
ou o nosso coração obscurecido quer insistir em governar? Se entenderam a seriedade que fala da questão do candelabro, do menorá, da fonte de luz, de ser luz para o mundo, de apresentar ao mundo o lugar da mesa, que é o lugar de aceitação e comunhão com Deus, o lugar do altar de incenso, que é o lugar de adoração genuína, com acesso direto a Deus. Nós somos a luz do mundo, igreja. Amém? Quando você chega a uma pessoa aí fora, ou uma pessoa nos visita hoje, escutando essa mensagem, ou quando você vai numa célula, e você fala para alguém a respeito de Cristo Jesus, e cita a palavra, você está sendo luz para as trevas dela. E eu quero dizer algo, você não está sozinho nessa missão. Quando você fala, há poder do Espírito que flui de você, e transforma vidas. Isso é sobrenatural, isso é espiritual. Deus é Espírito. Amém? O homem que não se decide por Deus e por permanecer em Deus, ele é uma fábrica de ídolos. E o principal ídolo somos nós mesmos. Quando nós decidimos, vai ser do meu jeito e do meu tempo, e não do seu. Vocês já tomaram alguma decisão assim na vida de vocês? Pode até ser que você não tenha percebido ainda, mas não dá certo, porque fere o princípio da tua existência. Ah, gente, pai, né? O Deus do universo te convidou para viver com Ele, e você tem o capricho, a petulância, dizer: eu não preciso, eu faço do meu jeito, do meu tempo. Não é nem uma questão de humildade, é outra questão que eu vou nem citar. Quando nós nos deixamos mover por um coração em trevas, obscurecido, nós comprometemos a nossa identidade, quem nós somos em Deus, e comprometemos a nossa missão, o nosso destino, que é ser luz para o mundo. A Bíblia nos fala que ninguém acende um candelabro e esconde ele. Antes o coloca nos lugares altos para que ilumine tudo. O objetivo nosso de ser igreja de Jesus Cristo é ser luz. Deus quer pegar você e eu no colo dele. Sabe quando você pega o filho e levanta ele? E levantar para que a gente brinque com esse mundo nosso que Deus existe, ele mudou a história. A grande questão de muitos de nós aqui, ao longo da nossa caminhada, que pode ser curta ou longa, não importa, nós tomamos algumas decisões que foram contrárias à direção de manter os olhos fixos em Jesus, mas foram decisões tomadas nesse coração obscurecido, nesse coração movido por egoísmo, por vingança, por frustração, por medo, por nós mesmos, do nosso jeito. É a plena iniquidade, sabe? Concupiscência. É do meu jeito na hora que eu quero, senão não vai. Muitos de nós tomamos decisões sérias na nossa vida assim, e hoje nós temos consequências disso na nossa vida. Mas eu quero dizer para você, não há nada impossível para Deus. E hoje é o dia de você poder vir na presença de Jesus. E se eu não fizer uma aplicação dessa, eu entendo que essa mensagem pode perder efeito na vida de algumas pessoas que você tem o Espírito de Deus para agir. Por isso eu preciso dar oportunidade para que algumas pessoas de vocês que estão realmente ouvindo do Espírito algo para a tua vida, que vocês venham aqui e estabeleçam um marco. E vem aqui e diz assim: Senhor, eu reconheço, eu fiz isso nas trevas em mim mesmo, eu me arrependo disso. Senhor, eu quero mudar isso hoje. Eu quero dizer em tua presença que eu recebo e não tenho os olhos do Senhor, e quero pedir, receber do Senhor agora capacidade para amar, capacidade para perdoar, capacidade para ser livre, capacidade para ser luz. Você deve receber uma ajuda aqui sobrenatural. Ou você acha que aquele inchaço que eu senti no meu peito foi natural? Não foi. Foi sobrenatural. Por que Deus fez eu sentir no físico? Porque Ele queria que eu contasse para vocês que é real.
É um poder real que vem e te capacita a fazer e ser coisas que você nunca conseguiria sozinho. Para ilustrar bem e terminar essa mensagem, eu vi uma dinâmica nas redes sociais que eu achei bem interessante. Claro que é uma ilustração, né? Alguns de vocês devem ter visto já. Mas um homem pegou um copo plástico vazio, sem água, parecido com isso aqui, ou esses copos descartados que ele usa para tomar água. Ele pegou um copo vazio desse e falou assim: esse é você. Esse é você, está sem água, tá? Imagina isso sem água. Esse é você. E daí ele pegou um isqueiro, acendeu a chama e começou a aproximar a chama daquele copo. E a chama começava a queimar e abrir buracos naquele copo. E quanto mais ele se aproximava em outros pontos, aquele copo ia abrindo buracos nele e ia se deformando. E chegou um momento que ele mostrou aqui e falou assim: essa pessoa perdeu a identidade dela. Ela não é mais um copo. E ela perdeu a função dela. Ela não consegue reter mais ela. É assim que fica nossas vidas quando nós decidimos viver por um coração obscurecido, por um coração em trevas, que deixa as circunstâncias da vida nos deformar e eliminar de nós a capacidade de ser luz do mundo. E ele pegou um outro copo descartável e encheu de água fria. E ele falou assim: agora, imagine que agora esse copo é você. Só que agora você escolheu manter os seus olhos fixos em Jesus todo dia, toda hora, em toda circunstância. Você vai olhar para Jesus, você vai se pôr na presença dele, você vai ouvir ele e você vai decidir obedecer a ele. E ele encheu aquele copo de água e falou: essa água é Jesus dentro de você, é o Espírito de Deus dentro de você. E daí ele pegava o isqueiro e aproximava daquele copo e dava a volta para a chama do copo e não acontecia nada no copo. O copo não se deformava e o copo não perdia a água que estava dentro. O copo permanecia íntegro, mesmo em meio às chamas. Esse é o projeto de Deus para mim e para você. Nos manter inteiros, íntegros, filhos de Deus, amados por Ele, e que correspondemos em amor por Ele e para com o próximo. E somos